Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Isso é um tema comum, né, as atuações, porque feridas, né, lesões nós temos na atenção básica, nós temos dentro de um ambiente de terapia intensiva e muitas vezes nós recebemos pacientes com essas lesões advindas da atenção básica, né? Aquele paciente com pé diabético, que está em tratamento, por exemplo, lá na atenção básica, e de repente, às vezes, pelo próprio pé diabético, esse paciente às vezes evolui com uma sepse ou com uma outra complicação e acaba caindo lá na emergência, lá na terapia intensiva com a gente. A gente acaba aqui dando continuidade ao tratamento daquela lesão daquele paciente. Então, apesar de ser locais diferentes, atuações diferentes, a gente acaba aqui compartilhando muitas vezes da mesma assistência, né? A fisiologia da cicatrização ela não vai mudar, muitos produtos, cobertura são iguais, então acho que cabe perfeitamente a abordagem aqui para qualquer ambiente, tá? Vou dar uma aumentada aqui na aula, não sei se para vocês aparecem também de forma maior. Então, vamos abordar um pouquinho de feridas e curativos na atenção primária em saúde. E aí a gente vai fazer um pouquinho uma caracterização do atendimento dos pacientes com ferida na atenção primária, tá bom? Se a gente for pensar um pouquinho, eu começo a imaginar na época da minha graduação, que eu ia para alguns bairros aqui de São Luís, Vila Embratel, ali Vila Conceição, a gente fazia atendimento da população. O que a gente tinha lá de mais comum no atendimento do cuidado, né, ao paciente portador de uma lesão, né, portador de uma ferida? A gente tinha pacientes com queimaduras, pacientes com ferida operatória, que às vezes ia no posto para fazer o curativo na hora de continuação, retirada de pontos. A gente tinha muito pé diabético, úlceras vasculares, arteriais, diabéticas, venosas, enfim, aquilo que a gente observa mais comumente na prática. Eu trouxe esse artigo aqui, bem interessante, é um artigo caracterizando lá o atendimento em alguns setores dentro de Recife, na verdade. E o que ele traz aqui? Lógico que esse artigo ele não vai representar o Maranhão, muito menos o Brasil, mas só para a gente ter um recorte. Então, o que a gente tem mais ou menos dentro dessas atuações? Nós temos feridas agudas e feridas crônicas. Dentro das feridas agudas, é basicamente aquilo que eu comentei. Feridas traumáticas, queimaduras, as próprias cirúrgicas. E aí nós temos aí um dado importante que no mundo nós temos 110 milhões de incisões cirúrgicas por ano. Nós temos 1,6 milhões de feridas traumáticas, nós temos 3,4 milhões de queimaduras. Muitas dessas queimaduras, por sinal, nem são contabilizadas, né? Aquele indivíduo que às vezes tem uma queimadura em casa, ele trata ali mesmo no postinho, às vezes em casa, isso acaba que nem sendo contabilizado. Nós temos muitas feridas crônicas, que é basicamente o que se mais trata dentro da atenção primária à saúde, é o que é mais discutido dentro dos artigos científicos. Nós temos lesão por pressão, nós temos úlceras diabéticas, úlceras vasculares. A gente caracteriza aí uma população bastante idosa também, que é acompanhada, né? Comumente a lesão por pressão, o indivíduo ele não vai até o posto, é aquele indivíduo que está lá na atenção primária que vai até o indivíduo na casa dele, né? Identifica, avalia e trata então esse indivíduo com lesão por pressão. Considerando então que nós temos uma população em envelhecimento no Brasil, nós temos um país aí apontando para o quinto, a sexto país com o maior número de idosos no mundo, né, e um país cada vez mais aumentando a incidência de diabéticos, nós temos possivelmente também um aumento desse tipo de complicações, de lesões diabéticas, né, lesões por pressão. E aí nós temos em torno de 12,5 milhões de úlceras venosas no mundo e 3,5 milhões de úlceras diabéticas. Então, possivelmente, alguma dessas aqui a gente vai atender aí na atenção primária em saúde. E aí lembrando que todas essas feridas, ela perpassa, né, para aquele processo de cicatrização, né? Basicamente dividido em 3 fases. Algumas literaturas abordam 4 fases, outras 5 fases, mas, de forma geral, ela se divide em 3 fases. Na fase inflamatória, na fase proliferativa ou granulação, na fase de remodelamento ou maturação. As feridas agudas, elas seguem basicamente a ordem inflamatória, proliferação, remodelamento, um curto espaço de tempo, então ela segue basicamente seu curso cicatricial. As feridas crônicas não, ela acabam que uma dessas fases aqui, ela perpassando mais tempo, então ferida crônica é aquilo que a gente considera aí em torno de mais de 3 meses, né, de lesão, com difícil cicatrização, e é o que a gente mais vai observar aí dentro da atenção primária
em saúde. Tá? Esse aqui é um dado bem interessante desse artigo, trazendo o que foi mais observado dentro da prática daquele ambiente. Tá? E a gente observa aqui úlceras vasculares, né? Se foi observado 6 distritos sanitários dentro de Recife, e aí eles observaram dentro desses, foi observado úlceras vasculares, úlceras de pressão e lesões traumáticas. Então, eles observaram lá no Distrito 1, foi mais visto no 1, no 2, no 3, tem bastante úlceras vasculares, tá? E também lesões traumáticas, poucas lesões por pressão. Quando você vem aqui no item 5, teve 2 lesões por pressão, então no total, quando a gente pega no todo total, nós tivemos mais úlceras vasculares, mais lesões traumáticas, em segundo lugar, aqui, em último lugar, úlceras por pressão. Por isso que eu falei que isso aqui não representa a realidade brasileira, mas sim desse determinado local. Quando a gente pega aqui um outro estudo, que esse estudo foi visto no nosso vizinho aqui no estado do Piauí, em Teresina, eles avaliaram também, e aí eles observaram lesão por pressão, eles tiveram lá 17%, a de prevalência já de úlcera venosa já um pouco intermediária, e lesão úlcera diabética já um pouco também maior comparado com o anterior. Então, muda um pouquinho, né, a realidade de cada local sobre se é lesão por pressão, se é úlcera venosa, se tem uma úlcera no pé diabético. Então, isso muda de acordo com as realidades, tá? E aí é importante avaliar a questão desses pacientes, né? Já que a gente tem muita lesão por pressão nesses pacientes, é muito importante que o profissional de saúde ele saia do ambiente da atenção primária e vá avaliar esse paciente, né, na casa dele, né, e a gente tem muitos pacientes idosos. E só para deixar claro aqui da utilização da escala de Braden na avaliação de uma dessas lesões, que é a úlcera por pressão, tá? A escala mundialmente mais utilizada para avaliar a lesão por pressão. E a gente tem alguns itens interessantes aqui, que um deles é a percepção sensorial, a própria umidade, a própria atividade, se esse paciente está acamado, se ele anda frequentemente. Então, a gente tem muitos esses pacientes idosos acamados na atenção primária em saúde, na hora que a gente faz visita domiciliar. A mobilidade desse paciente, muitos pacientes totalmente imóveis, pacientes bastante limitados, é comum na atenção primária a gente observar esse tipo de paciente também. E paciente, às vezes, com a nutrição comprometida e também com risco de fricção e cisalhamento. Perfeito. Então, aplicando a escala, a gente não vai entrar em detalhes na aplicabilidade, mas é interessante que, ao aplicar, isso gera alguns riscos. Então, isso aqui nos serve como uma escala de risco. Então, eu tenho um risco leve, eu tenho um risco moderado, né, que vai de 3 a 14, o risco alto de 10 a 12, o risco muito alto ela vai menor que 9. Então, é importante entender que, quanto menor o meu score nessa escala, maior o risco de lesão por pressão esse paciente aqui vai ter. E é importante a gente citar também que, nesse contexto aqui, a gente não trata uma ferida, né? A gente não olha somente uma lesão, a gente olha um paciente, a gente olha uma pessoa que é portador de uma lesão. Então, é importante a gente olhar esse paciente como um todo. É importante que se faça uma avaliação de risco desse paciente. Apesar de a gente estar falando de tratamento, é muito mais importante prevenir. Então, quando a gente faz a visita a esses pacientes, que a gente olha esses pacientes em risco, é muito melhor eu avaliar, implementar um cuidado, tá? E prevenir, então, essas lesões por pressão nesse perfil do paciente. Assim também nós temos pacientes com pé diabético, por exemplo, que é importante fazer toda a orientação, um cuidado com esse pé diabético, para esse paciente não adquira uma lesão. Tá? Então é importante essa prevenção dentro do contexto aí da atenção primária, né? Até porque o enfermeiro também ele é um educador. A gente tem que lembrar também quais são os fatores que alteram a cicatrização, né? Então, a gente vai avaliar um doente, vai fazer o tratamento da ferida desse doente, sim, mas eu preciso entender o que altera, então, a cicatrização. Será que esse paciente não está com algum desses problemas que pode alterar? Será que ele não tem uma perfusão tecidual, uma irrigação sanguínea comprometida? Às vezes é um paciente que tem uma úlcera venosa lá, o paciente tem um comprometimento circulatório, e eu vou querer, às vezes, cicatrizar, mas às vezes o paciente não tem aporte sanguíneo, ele não tem perfusão, então não vai cicatrizar. Então, é muito importante avaliar essa questão. O paciente tem pulso, como é que está a perfusão periférica desse paciente? É um ponto a ser
abordado nesse paciente. E como é que está a nutrição desse paciente? Porque desequilíbrio nutricional é uma causa que interfere na cicatrização, uma vez que o desequilíbrio nutricional nos traz aí um prejuízo proteico, um prejuízo calórico, falta de vitamina A e E, falta de zinco, arginina e glutamina, que são aí pontos importantes, componentes importantes na cicatrização, né? Então, é muito importante aí a nutrição desse paciente também. E como é que está a hidratação desse paciente? É importante avaliar, porque a desidratação, se a gente tiver aquela ferida seca, né, vamos dizer assim, ela tem um prejuízo na cicatrização, uma vez que a umidade, né, a ferida úmida, ela nos traz um maior favorecimento ali na cicatrização, aumenta ali a questão da quimiotaxia, então isso favorece a cicatrização, tá? Temperaturas extremas também é muito importante. Como é que está esse paciente? Ele está num ambiente muito quente, né? Esse paciente está febril, né? Então, tudo isso é importante, uma vez que temperatura extrema também produzem lesões teciduais. Então, às vezes, aquele paciente está num quarto que é muito quente, ele está deitado, né, numa cama que não é favorável, um colchão que não é favorável, isso tudo aumenta o risco de lesão para esse paciente. É muito importante entender quem é esse paciente que eu estou tratando, né? É um paciente com diabético, é um paciente com hipertensão, é um paciente que tem doença imunológica, é um paciente que tem algum tipo de câncer, é um paciente que tem alguma insuficiência vascular. Eu preciso conhecer esse tipo de complicação do meu paciente, até porque muitas vezes essas terapias, essa abordagem, ela não é uniprofissional, ela é multiprofissional. Às vezes eu preciso de um parecer de um angiologista, né? Às vezes eu preciso de um parecer de um vascular, para avaliar ali muitas vezes o membro daquele paciente. Às vezes, muitas vezes, essa lesão ela não tem condição de cicatrizar se não tiver, de repente, uma irrigação naquele membro, né? Então é importante avaliar isso. É um paciente oncológico, né, com câncer, um tratamento oncológico. Será que aquela lesão que eu estou tratando não deriva aí de um câncer? Então isso vai influenciar até no tipo de tratamento que eu vou implementar nesse paciente. A gente sabe que a quimioterapia, a radioterapia, ela inibe a proliferação celular. Vou só dar um exemplo para vocês. Por exemplo, se vocês usam uma AGE em um tumor, por exemplo, você vai estimular o crescimento daquele tumor. Não é isso que a gente quer, por exemplo. Tá? Então, dependendo do tipo de lesão, do perfil da lesão, a gente não deve usar alguns tipos de cobertura. A gente vai estudar isso mais na frente. Esse paciente ele faz uso de alguma medicação, vou dar só um exemplo aqui, ó, os corticoides, ele tem uma ação anti-inflamatória, antimitótica, então isso dificulta o processo de cicatrização, isso interfere nas fases de cicatrização. A dor e o estresse também aumentam a produção de glicocorticoides, né, acarreta aumento de glicose no sangue, então isso pode influenciar também na cicatrização. A gente sabe que a idade também diminui o metabolismo, consequentemente diminui a cicatrização. O próprio tabagismo, né, tem maior incidência de diminuição de cicatrização, interfere na síntese de colágeno, provoca vasoconstricção periférica, consequentemente reduz a oxigenação tecidual. Eu tenho menos nutrientes, eu tenho menos oxigênio, eu tenho menos fatores de crescimento chegando ali naquela célula, consequentemente a cicatrização ela vai se prejudicar. A própria infecção em si, no leito da ferida, isso retarda o processo de cicatrização, porque muitas vezes esses micro-organismos eles competem com os nutrientes, né? E, então isso prolonga a fase inflamatória, atrasa também a síntese de colágeno e prejudica a epitelização, a cicatrização como um todo. A infecção também é uma coisa que a gente precisa estar observando e estar tratando nessas lesões, aí, nesses perfis de pacientes, tá? Então, quando eu vou avaliar esse paciente, eu preciso pensar o seguinte: como é que está a pele perilesional na hora que eu estou avaliando? Como é que está a borda da ferida? Onde é que ela está localizada? Qual que é o estágio, né? A gente tem estágio dentro das lesões por pressão, por exemplo, dentro de úlceras vasculares. Qual que é o tamanho dessa lesão, né? Qual que é o tipo de tecido? Ele tem tecido desvitalizado, ele tem tecido cicatricial, né? Está um tecido granulado, está um tecido necrótico, está uma necrose liquefeita, está uma necrose coagulativa. Que tipo de necrose eu tenho presente ali? Tem cavitação, tem tunelização, que isso influencia no tipo de cobertura que a gente vai utilizar. Como é que está o exudato ali naquele momento? Como é que está o odor dessa ferida? Então, são perguntas que a gente precisa encontrar respostas na avaliação, porque isso
me dá uma avaliação de maior qualidade e me dá uma implementação de cuidado também com mais segurança e de mais qualidade também. Tá? Então, a gente precisa se perguntar todo esse contexto na hora do cuidado dessas feridas, tá bom? Um instrumento que talvez seja muito interessante ser implementado, acho que muita gente conhece, é o time, né? É um instrumento que a gente usa para preparar o leito da ferida para cicatrização, tá? Então, ele é um mnemônico, né, que ele quer dizer algumas coisas que a gente tem que abordar e cuidar dentro dessa ferida. Por exemplo, T, né, que vem lá de Tischf, na verdade é tecido inviável deficiente. Então, preciso avaliar. Tem tecido inviável, tem tecido deficiente, tem necrose ali, necrose liquefeita, né, que é aquela necrose que tem tecido mais amarelinho, né, tem necrose de coagulação, que a gente chama, que é a chamada escara, né, que tem tecido preto, né, que a gente também precisa retirar, é uma necrose mais seca, então preciso implementar cuidados para retirar, então, esse tecido inviável, né? Seja, então, com desbridamento. Vou fazer um debridamento mecânico, vou fazer um debridamento autolítico, vou fazer um debridamento por instrumental, que tipo de debridamento eu vou fazer ali? O certo é que eu preciso remover esse tecido inviável deficiente dessa lesão, tá bom? Então, tecido inviável dificulta a cicatrização, prejudica o curso de cicatrização dessa lesão. Tá? A outra questão é avaliar, tem infecção, tem inflamação generalizada naquela ferida, tá? Então preciso resolver isso. Muitas vezes essa infecção, olhando a lesão, a gente observa, né, pelo perfil da secreção que está apresentando, aquela secreção diferenciada, né, achocolatada muitas vezes ali, não a secreção normal de uma ferida com curso normal de cicatrização. O próprio odor, né, quem nunca avaliou uma lesão e disse, opa, por esse cheiro aqui, é uma pseudomonas, né? Então, muitas vezes, o próprio cheiro nos dá uma ideia que pode ter ali uma infecção ou própria uma contaminação evidente ali naquela área, tá? Então, muitas vezes, a nossa ferida, é interessante falar que toda ferida é contaminada, né? A maioria das feridas é contaminada, mas existe uma diferença entre contaminação e infecção. A infecção é quando isso gera uma resposta do hospedeiro, tá bom? Quando aquela bactéria que está ali, ela se prolifera, ela consegue interferir naquele processo de cicatrização, tá bom? Então, a gente tem, é importante diferenciar contaminação para infecção, dependendo das feridas, a maioria delas vão ser já contaminadas. Lógico que a gente tem também aquela classificação limpa, né? Limpa, contaminada e infectada. Tá? A gente precisa entender todo esse contexto aí. Eu preciso entender a questão da umidade nessa ferida. A gente prefere que esteja uma ferida úmida, porque a umidade ela favorece a cicatrização, favorece o processo de quimiotaxia. Então, a gente quer que a ferida esteja úmida, né? Então, a gente precisa manter a umidade do leito daquela ferida. Então, essa umidade, muitas vezes, a gente consegue controlar ali com uma cobertura, né? Então, o tipo de cobertura que a gente utiliza é muito interessante. Se eu utilizar uma cobertura, por exemplo, muito absortiva, por exemplo, numa ferida que tem pouco exudato, eu vou transformar aquela área muito seca, então dificulta o processo de cicatrização. Ao contrário também, quando eu tenho uma ferida muito exudativa, bastante exudativa, e eu utilizo uma cobertura que absorve pouco também, esse excesso de umidade também não é bom para a lesão, né? Não é bom para a cicatrização. Então, eu preciso manter o meio ali relativamente úmido para estimular essa cicatrização. E no tem a questão que a gente avaliar a margem da ferida, né? Como é que está essa margem? Ela não avança, eu tenho espaço morto, né? Eu tenho área de sopalamento, eu tenho bordas maceradas, então eu preciso avaliar. Então, eu preciso resolver todo esse problema aqui, que a gente observou dentro desse time, para poder preparar, né, o leito dessa ferida e estimular melhor a cicatrização aí da lesão do nosso paciente, tá bom? Então é importante. E aí, dentro desse contexto, eu tenho várias coberturas que a gente pode utilizar, né, na atenção primária em saúde. Muitas delas são comuns ao hospital. Eu tenho o famoso ácido gráfico essencial, vou mostrar aqui algumas marcas, mas não tem nenhum conflito de interesse, né, em relação a isso, mas é importante a gente comentar. Então, tem aqui o famoso ácido graxo essencial, daqui o carvão ativado, o alginato de cálcio, né? Aqui a gente tem um hidrogel, aqui nós temos placas com prata, né? A própria papaina em pó.
enfim, então, são hidrocolóides, então são coberturas que comumente nós temos nos hospitais, comumente nós temos também, aí, dependendo do serviço, na atenção primária em saúde. Pois bem, mas o que a gente espera, então, de uma terapia tópica? O que a gente espera? A gente espera que a terapia tópica seja segura, então essa segurança, muitas vezes, somos nós que vamos ofertar aos nossos pacientes, fazendo com que a indicação seja correta, a gente não esteja prejudicando, seja confortável, né? Algumas delas provocam dor, e estimule, lógico, a cicatrização. É isso que a gente quer dentro de uma terapia. E a gente precisa, antes de implementar uma terapia, responder algumas perguntas. O que se espera de um bom curativo? A gente espera que esse curativo seja impermeável à água, a outros fluidos e às bactérias, né? A gente permite que esse curativo realize troca gasosa, que seja fácil de aplicar e de remover, né? Porque muitas vezes a gente aplica uma terapia e quando a gente remove, a gente sai causando um trauma no paciente, né? Então, tem alguns cobertores aí que são de marcas um pouco ruins, que às vezes se implementam no indivíduo e quando você tira, você sai lesionando a pele. Então, você vai ter um objetivo, você acaba fazendo a iatrogenia nesse paciente. Alguns auxiliam na hemostasia, né? Então, auxiliar na hemostasia é importante. O alginato de cálcio, por exemplo, auxilia na hemostasia. Promover desbridamento em um ambiente úmido, né? Dependendo da cobertura, ela vai promover desbridamento e vai promover um ambiente úmido. Absorver e remover excesso de exudato, tá? É importante responder isso também. Tratar as cavidades existentes nas lesões, né? Nas úlceras, se assim tiver. Aliviar a dor, proteger a lesão, né? Contra traumas mecânicos, fornecer isolamento térmico e proporcionar condições favoráveis às atividades da vida diária do ambiente. Lógico que nem todas as coberturas eles vai nos responder todas essas perguntas, mas é importante que a gente tenha, né, isso em mente na hora de implementar para a gente ter a melhor cobertura possível. Então, sempre na hora de tratar uma ferida, a gente tem uma fase, né? Que é a fase de avaliação da lesão que a gente falou. Avaliar, a gente vai implementar, então, os cuidados. Então, a gente começa com a limpeza da ferida primeiramente, né? Então, uma das formas de implementar essa limpeza da ferida priori, quando a gente começa escolhendo ali um produto, é muito comum a gente utilizar soro fisiológico. Rafael, tem problema em utilizar água? Não tem problema em utilizar água, não. Inclusive, eu vou mostrar um estudo aqui para vocês que se usa até água de torneira, e não tem diferença na contaminação usando água de torneira do que soro fisiológico estéril. Nós recomendamos utilizar uma seringa de 20 ml acoplada a uma agulha 40 por 12 ou 25 por 8, né? Porque essa estrutura aqui, ela fornece uma pressão de 80 a 15 psi, né, que a gente chama de polyforce per square, e isso permite uma remoção de detritos e bactérias presentes, ou seja, na própria limpeza, na irrigação, a gente acaba fazendo um debridamento, né? Isso é como se fosse um debridamento mecânico ali, né? Você está fazendo um debridamento mecânico, tá bom? Então, deve ser feito isso aqui também. Deixa eu mostrar aqui para vocês que esse estudo bem bacana. Inclusive, isso aqui é uma revisão sistemática, né? Uma das melhores evidências que a gente tem. Comparou aí a limpeza de uma ferida com soro fisiológico e água de torneira, né? Olha a conclusão aqui. O que foi a conclusão? Olha, que não há evidência de que a utilização de água corrente para limpar feridas em adultos, né, água corrente de torneira, no caso, aumente as taxas de infecção e cicatrização. Então, pode existir uma diminuição da taxa de infecção quando é utilizada iodopovidona, por exemplo, nas feridas de origem cirúrgica. Tá bom? Então, a conclusão foi que não há diferença de utilizar água ou soro fisiológico, não foi visto que aumenta a infecção. E muita gente tinha dúvida, posso utilizar iodopovidona em lesão, né? Isso é uma dúvida que muita gente tem. Né? Esse estudo não ficou muito claro, mas ele disse que pode existir uma diminuição das taxas de infecção. Enfim, então pode-se utilizar aí como antisséptico, sim. Né? E além do iodopovidona, que a gente está vendo aqui, que é o famoso PVPI, a gente utiliza bastante o clorexidina diagermante, né? E a polioximida, né? Que é o PHMB, que é uma das melhores estratégias atualmente. Né? Isso aumenta a cicatrização. Só tem um problema, um pouquinho caro, né? Mas é uma estratégia excelente para se utilizar. A gente tem que ter um pouquinho de cuidado para não utilizar PVPI, clorexidina na área que está em granulação, porque isso, dependendo do tempo
isso pode prejudicar, né, a cicatrização, isso pode trazer aí a morte celular. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado no tempo de exposição do iodo e, lógico, saber os momentos certos de utilizá-lo. A gente usa-se bastante ali ao redor, né, da lesão, na pele, para limpar ali a borda daquela lesão, né? Mas no leito a gente tem uma certa ressalva de se utilizar iodo, clexidina no leito da lesão. Isso não se utiliza de rotina, tá bom? O PHNB, sim, a gente pode utilizar aí, né, de forma rotina, né, no leito da lesão. Isso sim aumenta aí a nossa cicatrização. E aqui tem algumas coberturas, né, algumas estratégias para o desbridamento. Nós temos aqui o hidrogel, né, que permite aí um debridamento do tipo autolítico, que é um excelente aí quando você tem uma necrose do tipo liquefeita, né, o hidrogel faz o debridamento autolítico. Nós temos aqui a colagenase, né, que é um outro tipo de cobertura que faz um desbridamento também. Tá? Ela faz um desbridamento do tipo enzimático, tá bom? A colagenase, assim como a papaina gel, dependendo da concentração, e a papaina pó também faz um debridamento do tipo enzimático. Nós temos aqui um debridamento do tipo mecânico, né? O indivíduo aqui, ó, tipo mecânico, passando gás e a própria seringa com jato, então, isso é um debridamento do tipo mecânico. E aqui nós temos um debridamento instrumental, né, utilizando aqui instrumentos como pinça, né, aqui tesouras, enfim. Então, são tipos de desbridamento que a gente pode estar utilizando para retirar áreas, por exemplo, nessa área aqui. Ó. Lembra lá do time? Então, do time, primeira parte, o T lá, remover, né, tecido desvitalizado, por exemplo. Então, pensando aqui na estratégia time, retirar essa área de necrose aqui, ó, a gente chama isso aqui uma necrose tipo liquefeita, né? Então, seria uma estratégia muito boa. Né? Aqui poderia ser utilizado também o hidrogel, seria uma ótima estratégia para se retirar também isso aqui. Seria até uma terapia combinada, né? Utilizar tanto o debridamento por instrumental quanto o hidrogel seria interessante aqui também nessa área. Então, a gente fala um pouco mais dessas coberturas aqui para a gente entender. Vamos falar um pouquinho das coberturas que a gente pode encontrar, né? Aqui eu tirei isso aqui do livro bem bacana, chamado Feridas Complexas e Estomias, né, 2016, é bem bacana, vou trazer aqui para vocês. Então, isso aqui é o filme transparente, ele é bem legal, porque ele paciente que a gente vai fazer a prevenção, principalmente prevenção de lesão por pressão, tá? A gente faz a prevenção ali, onde não tem, mas em áreas de risco e até em lesões do tipo 1, né, de grau, tá bom? Então, aquela lesão, como é que eu sei, Rafael, que uma lesão, eu tenho lá uma hiperemia, como é que eu sei se ali é uma lesão por pressão ou não? Você vai fazer uma distopressão, tá bom? Quando você faz uma pressão, se aquela área está esbranquiçada ali no momento, então você pode observar que você tem uma lesão por pressão ali, tá bom? Então, é importante a gente observar. Então, só tem uma contraindicação, né? Ela observa aqui, é um papel bem fininho, né? É um filme transparente, então não se utiliza em ferida exudativa nem em feridas infectadas, né? É bem bacana. O legal é que dá para a gente observar através dela a condição da pele, tá bom? Através da condição da pele, a gente observa isso aqui, perfeito? É bem legal. Então, voltando aqui, acho que o pessoal ficou um pouquinho de dúvida na questão da pressão. Como é, Rafael, a pressão? Então, você tem uma área hiperemiada, você pega o polegar e aperta, né? Se ficar branquinho, é porque não é lesão por pressão, né? Se não ficar branquinho depois, é porque é uma lesão por pressão, né? Ou seja, aquela hiperemia, ela não cessa, certo? Se não cessa a hiperemia, então é uma lesão por pressão já estágio 1 ali, que a gente observa. O hidrogel é uma cobertura bem interessante, ele permite um debridamento tipo autolítico, né, de feridas necróticas. Ele é mais utilizado em debridamento por aquelas lesões necrose tipo liquefeito, a coagulativa também é utilizada, mas ele não tem uma grande eficácia aí na coagulativa, não. Na coagulativa a gente tenta usar, de repente, uma papaina ou mesmo um debridamento do tipo instrumental, tá bom? Então, é bem interessante. Contraindicação também não se contraindica, não se realiza em lesões excessivamente exudativas. Você tem que utilizar uma cobertura que faz uma absorção, então ele não faz absorção. Pelo contrário, ele deixa a ferida mais úmida.
né? Essa umidade, inclusive, favorece a cicatrização. Então, se você já tem uma ferida basicamente muito exudativa, não vale a pena utilizar aí o hidrogel, não, tá bom? Nós temos aqui a colagenase, faz o desbridamento tipo enzimático, né, do tecido necrótico. Então, na área bem seca, viscosa, é bem legal. Tá? Ela é contraindicada se utilizar em ferida cirúrgica por primeira intenção, então não se utiliza, pessoal, em primeira intenção. Para quem não sabe o que é primeira intenção, é aquela ferida operatóriazinha fechada, tá suturada, então a gente não utiliza, tá bom? A colagenase, ele faz desbridamento do tipo enzimático. É muito comum essa indicação de forma errada, né? Eu costumo observar bem, às vezes, em alguns pacientes que às vezes sai de pós-operatório com indicação de ficar utilizando colagenase na ferida operatória, né? Pelo contrário, então quem indica isso aí está indicação de forma errada, é uma contraindicação, né, clássica da colagenase, tá bom? Então isso, inclusive, acaba até prejudicando a cicatrização da ferida operatória. Tem um ácido graxo essencial, né, que existe um debate bem grande em torno do ácido graxo essencial, se ele tem efeito, se não tem efeito. A maioria dos estudos, na verdade, apontam não efeito do ácido graxo na questão da cicatrização, né, mas na experiência clínica, no beira-leito, estomoterapeuta, né, os profissionais observam aí que tem, sim, uma boa resposta. No entanto, a gente precisa lembrar que ele não, mesmo que não haja somente uma questão cicatricial, ele mantém o meio úmido, tá? Então, é importante falar que vários ácidos graxos essenciais existem composições diferentes, né? A gente não tem somente o AGE, a gente tem ali vários outros compostos, como triglicerídeos de cadeia média, vitamina A, vitamina E, por isso que fala AGE, ácidos graxos essenciais, né? E tem lectina de soja, enfim. Então, algumas AGEs mudam um pouco a sua composição. Então, é importante sempre observar essa composição aí, tá bom? Então, as indicações que vem geralmente abordando nos artigos, nos livros, que a indicação é tanto para utilizar no leito de ferida sem ter sido desvitalizado, né, que precisa aumentar de repente a granulação, estimular a epitelização. Existem, inclusive, algumas indicações também que ela serve para utilizar, para estimular o debridamento autolítico, né? Enfim, então há uma discussão muito grande em torno do ácido graxo essencial, mas a gente não tem estudos aí bem robustos afirmando todas essas indicações do ácido graxo, tá? Tem o hidrocolloide também, que recentemente há muita discussão sobre o uso dele, sobre não usar, sobre usar. Então, apesar de ter profissionais recomendando não usar, o próprio consenso internacional de prevenção de lesão por pressão vem recomendando o uso do hidrocolloide. Lógico que eu preciso só entender onde usar, né? Onde que eu devo usar. Então, a gente usa sempre em feridas superficiais, né, com baixa exudação, porque ele não tem um grande poder de absorção, o poder de absorção dele é bem baixo, né, nenhum. Então, a exudação dele é com sensação moderada a baixa, então alta exudação a gente não usa. Então, a gente usa, por exemplo, lesão por pressão no estágio 2, né? Se eu tenho um estágio 3, estágio 4, já não dá para usar um hidrocolloide, por exemplo. Mas estágio 1 é bem interessante utilizar também para prevenção, é muito interessante utilizar na queimadura, dependendo da fase da queimadura, abrasões de pele, é bem interessante. Olha as contraindicações aqui, ó. Ferida infectada, eu não utilizo em ferida infectada, eu não utilizo em feridas com exudação excessiva, porque tem baixo poder de exudação. E também não utilizo em áreas com exposição óssea de tendão, feridas com necrose, por exemplo, que não tem nenhuma ação lá na necrose, não faz sentido. Tá bom? Então, é bem interessante a gente observar. Nós temos o alginato de cálcio, que tem aí uma indicação clássica, né, que é em feridas sangrantes, é bem interessante. Pensou em feridas sangrantes, pensou em alginato de cálcio, né? E o alginato de cálcio, a gente tem algumas composições, né? Nós temos alginato de cálcio em fita, que é bem interessante utilizar em feridas que são um pouco mais profundas, né? Alginato de cálcio em placa, nós temos o alginato de cálcio com prata, que é uma estratégia bem interessante para você utilizar em feridas infectadas, porque ela é bactericida, bacteriostática, tá? Então é bem interessante.
Então, uma das indicações legais é que eu posso utilizar em feridas com exudação de moderada a alta, já que ele é tipo uma esponjazinha, então ele tem um fator absortivo mais importante, tá bom? E quando se fala que eu posso utilizar em feridas infectadas, é muito interessante falar que eu estou falando imaginado com prata, tá? Pensou em ferida infectada, pensou em cobertura com prata, tá? Tudo que tem prata com cobertura de curativo, gente, vocês vão utilizar em ferida, pode se utilizar em ferida infectada, lógico, dependendo da absorção. A gente tem que ver aí a questão da exudação, se é média, se é baixa, se é alta e, lógico, o poder de absorção da cobertura, tá bom? Então, esse aqui é bem interessante para utilizar em feridas cavitárias, tá? Essa confita. Contraindicação importante, ferida com necrose baixa, baixa exudação. Olha só, vamos raciocinar aqui. Se você coloca uma cobertura dessa, que é alta absortiva, numa lesão que tem baixa exudação, o que vai fazer? Vai ficar seca. A lesão vai ficar seca. Se você deixa a lesão seca, o que acontece? Você não favorece que a ataxia, você não favorece que o meio fica úmido e você prejudica, então, essa cicatrização. Não se recomenda botar também exposição óssea em tendões, tá bom? Não se recomenda. Nós temos também a espuma com prata, né, que é bem interessante. Então, como eu vi falar para vocês, tem prata, se tiver prata, pessoal, se tiver prata de cara, tu já sabe o quê? É ferida infectada. Por isso, a indicação clássica, ó, ferida infectada com risco de infecção ou retardo de cicatrização. Esse retardo de cicatrização, muitas vezes, ela é ocasionada pelaquela competição que a gente comentou no início, pela presença de micro-organismos, tá bom? Então, e a gente pode utilizar ela com oxidação de moderada a alta, porque ela tem alto poder absortivo, tá bom? Então, contraindicação, ferida limpa. Por que eu vou usar ela em ferida limpa, né? Por que eu vou usar em ferida seca se ela tem alta absorção? Vou deixar mais seca ainda, tá bom? Então, eu preciso sempre pensar nisso. Manter o meio úmido é muito importante, tá? Para finalizar aqui, eu tenho a gente precisa, lógico, avaliar o paciente, avaliar a lesão, implementar todos esses cuidados. Nós temos aí uma coisa bem interessante para acompanhar o andamento dessas lesões, a evolução dessas lesões, uma escala chamada escala de Puig, né, que é bem interessante. A gente pode utilizar ela tanto para avaliar lesão por pressão, para avaliar úlceras venosas, pés diabéticos também, não tem problema, a gente pode utilizar a escala de Puig. Dentro da escala de Puig, o que se observa? Observa a área da lesão, tá? Então a gente observa o comprimento, o sentido céfalo-caudal na sua maior extensão, a largura também na sua maior extensão, e faz ali, multiplica e acha então a área da lesão. A gente vai ver onde que ela se encaixa aqui, 0, 1, 2, 3, 4, então vai até 10, tá? A gente vai ver a quantidade de exudato, se é ausente, se é pequena, se é moderado a grave, né? Lógico que isso aqui às vezes é uma avaliação um pouco subjetiva, né? O que é moderado para mim, às vezes pode parecer pequeno para outro, enfim, mas é importante por isso que é importante avaliar sempre pela mesma pessoa, tá bom? A gente recomenda essa avaliação sempre pela mesma pessoa, isso que é importante isso. E o tipo de tecido, né? O que é? Uma ferida fechada? É tecido epitelial? Eu tenho um tecido de granulação presente? Eu tenho esfacelado? Eu tenho um tecido necrótico? Então, essa escala de Puig, ela pode nos guiar aí no tipo de cobertura, né? No tipo de cuidado que a gente vai implementar nesse doente. É muito importante que dentro do contexto da atenção básica, a enfermagem trabalhe com protocolos. Eu só trouxe aqui um exemplo para vocês, que é um protocolo da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, inclusive esse protocolo é 2018, pode servir como base para vários serviços no Brasil. Você pode achar isso aqui disponível no Google, basta botar lá, cuidar da pessoa com feridas, protocolo de enfermagem, Florianópolis, que vocês vão achar. Tá? É um protocolo bem completo, fala desde a avaliação, desde as coberturas, tá? É bem interessante. Por que esse protocolo, trabalhar com protocolo é importante? Porque a gente trabalha todo mundo da mesma forma, a gente unifica as condutas, tá? Então é bem importante. Quando se fala do protocolo de atendimento de enfermagem, a gente entende que essa assistência aos portadores, né, de lesão por pressão ou de feridas, enfim, ela se dá dentro do contexto do processo de enfermagem. Então, no processo de enfermagem, a gente tem que lembrar que a gente tem que fazer um histórico, que a gente tem um diagnóstico a ser
colocado, né, seja um diagnóstico em risco, por exemplo, risco de adquirir lesão, ou integridade tissular prejudicada, por exemplo, enfim, tem um diagnóstico de enfermagem. Tendo esse diagnóstico, eu preciso, então, realizar um plano de cuidados para esse paciente, né, e uma implementação de cuidados, né, então, a gente sempre perpassa por essa questão do processo de enfermagem ser muito importante, porque isso favorece uma avaliação melhor e favorece uma implementação de cuidado mais assertivo para esses pacientes, tá bom? Então, queria agradecer a atenção de todos. Eu sei que foi bem rápido, foi bem superficial aqui, porque a gente tem o nosso tempo curto e é um tema um pouco complexo, né? Mas fica à disposição agora para a gente debater e responder algumas perguntas.